Olá, meu nome é Gustavo Pedra, sou um dos sócios aqui da Arte de Atender e a gente está começando uma nova série de vídeos aqui no canal onde a gente vai pegar alguns casos de empresas que tiverem em evidência no mercado, pequenas ou grandes empresas, para analisar da perspectiva de CX e o que a gente pode coletar de aprendizado, sejam eles positivos ou negativos em cima desses casos. E hoje a gente escolheu para falar um pouquinho do que está acontecendo com o 23 milhas, não necessariamente analisar o modelo de negócio e o que está causando todos esses problemas por trás, mas analisar da perspectiva de gestão de operações. Imagina que você está fazendo a gestão de uma operação que passa por uma situação como um 23 milhas está passando, então alguma situação crítica, algum problema que vai gerar um prejuízo para alguns clientes ou não vai entregar aquilo que prometeu, e você precisa montar uma estratégia de como lidar com essa situação. E aí a gente separou algumas dicas de como olhar isso numa situação real, né? Primeiro ponto extremamente importante quando esse tipo de coisa acontece, e aí estou partindo do pressuposto de que a empresa ela é uma empresa verdadeiramente centrada no cliente, uma empresa ética e que está buscando resolver o problema que foi causado, a primeira questão que a gente precisa trabalhar é a transparência com os clientes afetados. E aí a premissa básica. Os clientes que foram lesados ou que tiveram algum tipo de problema ou eventualmente terão algum tipo de problema, eles têm que ser comunicados de uma forma rápida e assertiva. Então, o primeiro ponto que a gente passa é isso referente à comunicação. E como abordar isso de uma forma direta, né? Primeira questão, qual que é o melhor canal para comunicar esses clientes? Qual que é o volume de clientes afetados e qual que é o melhor canal? Se é um volume muito grande, eventualmente um contato proativo por telefone não vai ser viável. Então, contato por e-mail, mensagens via WhatsApp com algum link que vai levar para o site com um detalhamento maior do que está acontecendo, enfim, aí é caso a caso da empresa entender. Mas o importante é que nessa comunicação fique claro o contexto do problema, a consequência que ele está gerando e qual que é a proposta de solução que a empresa está oferecendo. Às vezes, como foi o caso da 123 Milha, quando tudo explodiu, ela ainda não tem uma proposta clara de solução, mas ela precisa informar que o problema acontece e alinhar a expectativa de prazo, de quando que ela vai trazer novidades e quando que o problema estará resolvido. Porque só nesse alinhamento de expectativa você já minimiza o volume de contato, porque o cliente ele vai ficar com medo, vai ficar ansioso e vai fazer contato. Agora, se você já deixa isso claro, que está trabalhando numa solução e até tal data, e aí obviamente que o importante é colocar um prazo que a empresa consiga cumprir, você vai dar uma devolutiva, isso já melhora as expectativas dos clientes que leram a comunicação, obviamente, nem todos vão ler, mas essa é uma primeira abordagem super importante. Então, transparência. Depois, o cliente que precisa entrar em contato com você, direcionar ele para o canal mais adequado. Por que eu estou falando isso? A tendência de quando algo crítico acontece é que os clientes peguem o telefone para te ligar. E o telefone costuma ser um canal complexo de gerenciar. Um pico de demanda vai gerar um tempo de espera muito longo e a experiência acaba sendo muito ruim. Então, vale entender se a quantidade de clientes afetados é muito volumosa, talvez direcionar o contato, deixar muito claro na comunicação para retornar o contato através desse e-mail, que será respondido em até 24, 48 horas, ou passar o canal do chat, que é mais gerenciável, se a empresa achar que faz sentido. A questão é tentar direcionar o máximo de clientes possível para um canal que seja mais facilmente gerenciável. E outro ponto super importante, na hora que essa comunicação for ser disseminada, se possível, nem sempre é possível, mas se possível, diluir a comunicação para os clientes, para que conforme eles recebam e aqueles que vão entrar em contato, que essa taxa de contato ela aconteça de forma diluída. Imagina que são 1 milhão de clientes afetados, você dispara a comunicação tudo de uma vez e todo mundo resolve entrar em contato com você. O boom de contatos vai gerar uma experiência péssima para o cliente, porque você não vai ter capacidade operacional de gerenciar. Então esse é o primeiro ponto importante. Se for possível diluir a comunicação, e aí montar uma estratégia dos clientes que estão sendo mais afetados, os mais críticos, sendo comunicados primeiro e depois você vai montando uma cascata, óbvio que num espaço de tempo curto, porque a informação pode vazar na mídia, vazar em mídias sociais e tudo mais, tem que ser uma estratégia bem montada, mas pode ser uma estratégia interessante ali de como minimizar esse impacto. Então esse foi o primeiro aspecto ali quando a gente está falando de transparência e de comunicação. O segundo é quando a gente fala de capacitação do time que vai suportar esse cliente que foi afetado. Se eu tenho um volume significativo de clientes, a tendência é que eu precise usar praticamente toda a minha operação para dar suporte ao contato desses clientes.
Se não, às vezes um pool restrito ali, você seleciona alguns analistas de atendimento específicos, concede um treinamento apropriado de qual é o contexto, o que está acontecendo, qual que é a solução que a empresa tem, quais são as potenciais dúvidas dos clientes e as respostas sugeridas para aqueles casos, para que os agentes, os operadores, os analistas estejam preparados para dar o suporte para aquele cliente, para aquela cliente. Então, esse é o próximo aspecto ali, de selecionar quem é o time que vai dar o suporte e ter um plano de capacitação claro. E, muito importante para esses casos, qual que é a abordagem para os casos mais críticos? Porque você vai ter cliente entrando em contato, ameaçando abrir um processo, ameaçando ir para a ouvidoria, ameaçando abrir um canal regulamentado, e aí você precisa explicar para a operação ali qual que é a melhor abordagem para esses casos, se ele direciona para um time de ouvidoria, se ele mesmo vai dar uma determinada resposta, se ele vai registrar isso no sistema da empresa ou em algum formulário para ficar traqueado e a empresa, a liderança ter acesso aos clientes que estão mais atritados e com maior número de problemas para depois dar uma atenção especial. Então, preparar o ambiente para lidar com casos críticos é super relevante. Então esse é o ponto 2, capacitação do time que vai trabalhar dando suporte a esses clientes. Terceira frente, terceira estratégia que pode ser super interessante, é a estratégia de autoatendimento desse assunto. Muitos clientes, às vezes, se você disparar o e-mail, ele nem vai abrir o e-mail e não vai ter acesso àquilo. Ou se ele abrir, vai ter algumas dúvidas. E se a comunicação estiver bem feita e direcionar ele para um post no blog, um post no site, ou se você tem um aplicativo, dentro do aplicativo tem uma FAQ lá, principais perguntas que podem ter com as respostas, ou se ele abrir o chat e te mandar uma pergunta, você tiver uma estratégia de bot, que dado a complexidade do problema, você já manda uma mensagem automática explicando o que está acontecendo, pode ser extremamente eficiente para segurar o volume de contato de alguns clientes com dúvidas mais básicas. Então, não necessariamente você vai defletar todos ou você precisa criar um atrito com os clientes, mas o máximo de informação disponível que você der para o cliente, para que ele sozinho tire as próprias dúvidas, vai aliviar a carga da operação. Então, montar uma estratégia que a gente chama de deflexão de clientes, mas deflexão de uma forma eficiente, não exagerando, criando dificuldades para o cliente falar com você. É de fato disponibilizando informação da melhor forma possível para que esse cliente tente resolver o problema dele sozinho, sem ter que depender da sua operação. Isso também vai aliviar a carga de trabalho do time e manter a operação mais saudável, mais estável para os clientes que de fato vão entrar em contato. Chegou nesse nível, o quarto aspecto que a gente fala é o dimensionamento da equipe. Eventualmente, se você conseguir montar uma régua de comunicação com esses clientes em determinado período, talvez a melhor forma seja você mudar a carga, o dimensionamento e a carga horária de trabalho do seu time para se adequar a esse volume de comunicação. Então essa é uma outra estratégia importante. Eventualmente, nos picos de comunicação, vai precisar colocar um contingente maior de pessoas, negociar hora extra, trazer pessoas de outras áreas para fazer um atendimento temporário sobre aquele assunto. Aí é a melhor estratégia, mas é estimar qual que é o volume de contato e preparar a tua operação para estar disponível naquele momento e de fato conseguir suportar os clientes que estão ali. Então, dimensionar a equipe propriamente é extremamente importante. E aí entra um aspecto final, que é a melhoria contínua. A partir do momento que tudo isso está acontecendo, é super importante ouvir rapidamente o feedback da operação, o que eles estão pegando ali na ponta com o cliente, o que o cliente está falando, qual é a dor, as respostas que foram sugeridas, elas estão fazendo sentido, qual é a dúvida do cliente que às vezes a liderança ou o time de produto não estava esperando que ia vir. Então esse feedback precisa ser muito real time, da operação passando os feedbacks dos clientes ou mesmo analisando alguns tickets, algumas demandas dos clientes, para refinar a estratégia de suporte para esses clientes. Então, ali você melhora o processo, se precisar retreina o time, solta uma comunicação massiva em mídia social, manda um novo e-mail explicando alguma coisa, e ali coleta a dor, gera aprendizado e já volta para atender o cliente de uma forma rápida. E super importante também no meio disso tudo, é não esquecer de operações de atendimentos de segunda instância, porque geralmente em casos extremamente críticos, o volume de demanda em ouvidoria, no Reclame Aqui, em canais regulamentados, eles também costumam crescer. Então é importante ter um time com uma operação expandida ali para dar vazão a tudo isso e de fato conseguir resolver o problema do cliente o quanto antes.
E aí, por fim, cumprir o que se prometeu, né? A gente sempre gosta de frisar, porque se você alinhou uma expectativa com o cliente que o caso estaria resolvido de tal forma até tal data, isso precisa ser cumprido. Então, de forma muito ampla, de forma muito macro, tudo que está acontecendo com o 23 milhas, sem entrar no mérito de motivo, causa, onde é que está o problema, se é mérito do modelo de negócio, algum problema mais crítico por trás de tomadas de decisão que aconteceram ali, situações complexas, situações críticas que impactam os clientes podem acontecer em qualquer empresa e isso vai gerar um pico operacional. A questão é como que você, como gestor de operações, gestor de times de experiência do cliente, consegue, junto com a liderança e com outras áreas da empresa, montar a melhor estratégia. E super importante isso que eu falei agora no final. Você, junto com as demais áreas da empresa. Experiência do cliente, como a gente sempre fala, é uma responsabilidade da empresa como um todo. Então, para que isso funcione, todo time de comunicação, de marketing, times de produto, liderança tem que estar com esse olhar centrado no cliente para montar uma estratégia única que as coisas se conectem. Então, espero que tenham gostado da análise do case. A questão é o que a gente tira de aprendizado disso e como que a gente pode operacionalizar. E aí, se você tem outras dicas de como lidar com situações complexas no ambiente de operações, comenta aqui, não esquece de dar curtida no vídeo, de seguir a gente no canal. A ideia é a gente movimentar esse canal cada vez mais, compartilhando cases e estratégias para a experiência do cliente. Seja em momentos bons, seja em momentos mais difíceis como esse que a gente tem visto e que a gente conversou agora. Valeu e até a próxima!